Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a notícia de que o Corinthians perdeu 70 milhões de reais de um patrocínio com o Mercado Livre. Bora te atualizar também sobre as chances de Gabriel Jesus virar reforço do PSG, negociação que pode garantir uma boa grana ao Palmeiras. Falo também sobre o futuro de Gabigol, com data para o julgamento no CAS, a Corte Arbitral do Esporte, e as condições que o Flamengo pede para negociá-lo. Falo também sobre Lisieiro. Será que ele volta a jogar pelo São Paulo? Já o Cruzeiro faz sondagem por Michael. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, Ayrton Lucas na mira do Milan, Vasco quitando seus salários e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e comentar sobre o que quiser ao longo do vídeo, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800. Para participar é simples, link no comentário fixo, clicou, se cadastrou e utilizou o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, você passa a ter até R$800 de bônus de boas-vindas. Tô colocando na tela as principais partidas desse sábado, decisões pelo mundo, com os meus palpites, obviamente. Tem Manchester City e Manchester United a partir das 11 da manhã, Copa da Inglaterra. Vou de vitória do City. Pouco mais tarde tem o Paris Saint-Germain em campo. O Paris Saint-Germain é bem favorito na despedida do Mbappé, final da Copa da França contra o Lyon. Para completar, o campeão alemão Bayer Leverkusen também entra em campo na final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern. Vou de vitória do Bayer Leverkusen. Ainda dá para você fazer sua fezinha de ouro na final da Copa de Portugal, marcada para esse domingo entre Porto e Sporting. Para participar, só para lembrar, na Aposta Real tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é uma atualização. Conversei com o presidente do Ceará, João Paulo Silva, e perguntei como é que andam as negociações entre Corinthians e Ceará por Eric Pulga. O presidente assegura que até agora não chegou proposta do Timão. As conversas, nesse momento, se resumem ao Corinthians e aos representantes do atacante de 23 anos de idade. Bora contar também que o América venceu o Santos por 2-1 em jogo da Série B na noite dessa sexta-feira com polêmica. É que o primeiro gol da partida, marcado pelo Renato Marques, acontece logo depois de o João Paulo, goleiro do Santos, se machucar. Ele estava com a bola nos pés, acabou se contundindo, o Renato roubou a bola dele e acabou marcando o gol. O pessoal do Santos ficou bastante bravo. Depois, William Bigode ainda empatou e no segundo tempo o Juninho garantiu a vitória do América, segunda derrota do Peixe na segunda divisão. Para completar o giro de notícias, contar que o João Paulo, goleiro do Santos, vai passar por exames na manhã desse sábado para constatar a gravidade da lesão. Há uma suspeita de rompimento no tendão do tornozelo esquerdo. A saideira do giro de notícias, Sport TV e Premier registraram a maior audiência da TV fechada na última quarta-feira na vitória do Flamengo por 1-0 contra o Amazonas, partida da Copa do Brasil. Mais de 6 milhões de pessoas assistiram ao jogo. A Sport TV ficou em primeiro lugar na TV fechada e o Premier ficou no segundo lugar. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Vale a lembrança de que no início da semana, o pessoal da 777 emitiu uma nota afirmando que pela primeira vez desde que o clube havia sido comprado pela 777, houve um atraso no pagamento dos direitos de imagem e a 777 culpou o Pedrinho e a associação por esse atraso, até porque nesse momento a SAF pertence à associação desde uma liminar na quarta-feira da semana anterior. Pois bem, o Vasco conseguiu receber a primeira parcela do patrocínio da Betfair e essa grana foi utilizada para quitar os direitos de imagem que estavam atrasados desde segunda-feira. A quitação se deu nessa sexta-feira e o Vasco inicia a próxima semana sem qualquer pendência com o elenco. Só para relembrar, vale contar também que a 777 tenta há mais de uma semana derrubar a liminar que permite a Pedrinho e companhia assumirem, ainda que provisoriamente, a SAF do clube. Enquanto isso, a 777 busca interessados para comprar a parte que pertence a ela no Vasco. A pedida é de 600 milhões de reais. Além do novo investidor, ele ainda vai ter a obrigação de bancar 270 milhões de parcela em setembro desse ano e 120 milhões de parcela em setembro do ano que vem. Hora de falar sobre Ayrton Lucas. Informação é de que o Milan está de olho no lateral esquerdo do Flamengo. Mas calma, o torcedor rubro-negro ainda não tem motivos para tanta preocupação.
Essa é uma possibilidade caso seja confirmada a saída do Theo Hernandes, lateral esquerdo francês, que pertence ao Milan. Ele interessa ao Bayern de Munique e poderia virar reforço do Bayern se houver também uma saída por lá. Só para lembrar que o Ayrton Lucas foi comprado pelo Flamengo do futebol russo por 7 milhões de euros, tem contrato até 2027 e está avaliado nesse momento em 8 milhões de euros. Dá para entender que o Flamengo pode até pedir uma quantia um pouco maior. O jogador se valorizou, com direito até a convocações para a seleção brasileira. Só para arrematar sobre o Flamengo, Fabrício Bruno deve jogar no Flamengo somente até a partida contra o Milionários. Marcada para esse meio de semana é a despedida do Flamengo na fase de grupos da Libertadores e o Fla precisando de resultado para garantir a classificação para a próxima fase. Fabrício Bruno está vendido para o West Ham. Transferência ocorre na metade do ano e vai garantir 84 milhões de reais ao rubro-negro. 100% da grana vai para o Flamengo. Bora falar sobre o São Paulo. Queria te atualizar sobre a chance de Lisieiro voltar a defender o tricolor. O contrato entre as partes se encerra em dezembro desse ano. Lisieiro esteve emprestado ao Iverdon, time da Suíça. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre essa equipe. Passagem boa pelo futebol suíço, 29 partidas, 3 gols e 5 assistências. Contrato de empréstimo se encerrou, ele não será comprado e a partir de agora vai tirar um período de férias, antes de o São Paulo definir se fica com o atleta nos 6 meses finais da temporada ou se tenta um outro clube. Lisieiro, que não vive o momento dos melhores, não goza da confiança, especialmente dos torcedores do São Paulo. Mas, diante da dificuldade do tricolor em buscar um jogador para a função, e com a contusão do Pablo Maia, contusão séria, que vai tirá-lo dos campos por bastante tempo, existe esse debate interno entre comissão técnica e diretoria. Vale a pena manter o Lisieiro ou não? Você que é torcedor do São Paulo, que pensa sobre o tema, use o espaço para comentários e avalie. Só antes de completar o noticiário do São Paulo, só lembrar que o Lisieiro já chegou a disputar mais de 150 partidas pelo tricolor, pelo Curitiba, para onde também esteve emprestado, passagem mais discreta de 17 jogos. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que fez sondagem ao Al Hilal por Michael. Só para contextualizar, Michael não deve permanecer no time saudita. A ideia da equipe do Jorge Jesus é utilizar a vaga de estrangeiros para a contratação de jogadores de enorme impacto, tudo naquele processo do futebol saudita de tornar-se internacional. Então a ideia é buscar jogadores de peso importantes do futebol europeu. O Michael, que conseguiu ser titular durante toda a temporada e teve um papel importante, deve deixar o clube. O Cruzeiro sinalizou a intenção de entender as condições do negócio. Não apresentou proposta e ele tem duas vantagens nessas tratativas. A primeira delas, a boa relação da Raposa com o Al Hilal, que as partes acabam de fechar a transferência em definitivo do Matheus Pereira. Estou apurando os detalhes para trazer para vocês. O segundo ponto curioso, o empresário do Matheus Pereira é o mesmo do Michael. Então, a pessoa com quem o Cruzeiro vem conversando nos últimos tempos é a mesma que poderia solucionar o problema relacionado ao Michael. Mas no Cruzeiro existe pessimismo em relação a essa transferência. Ainda que o Michael não fique no Al Hilal, ele deve ter possibilidade de permanecer na Liga Saudita. Isso porque os números dele são bem positivos. Então pode acontecer com o Michael o mesmo fenômeno do Romarinho. A questão do Romarinho é ainda mais clara. O Romarinho tem contrato com a Al Ittihad somente até 30 de junho, mas está super valorizado por lá e deve ganhar algo na casa dos 6 milhões de reais em outro clube que não o Al Ittihad. Não descartaria, inclusive, que o Romarinho troque o Al Ittihad pelo Al Hilal para ficar na vaga que hoje é do Michael. Diante desse cenário, o Michael vai ter de tomar uma decisão se volta ao Brasil ou se permanece na Arábia Saudita em outro clube para ganhar bastante dinheiro. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Michael tem um acordo de cavalheiros com o Marcos Braz e com o Flamengo para que, caso volte ao Brasil, dê preferência ao rubro-negro. Se o Flamengo não tiver a intenção de contratá-lo, aí sim ele estaria, entre aspas, liberado para buscar um outro clube. Bora falar agora sobre Gabigol. Tem notícia importante. Já há uma data para o julgamento definitivo daquela acusação de fraude no exame antidoping. Só para recapitular. O Gabigol foi punido algum tempo atrás com 2 anos de suspensão por ter atrapalhado um processo de exame antidoping que aconteceu no Flamengo. Esses 2 anos foram convertidos em 1 ano, até porque demorou 1 ano para que o julgamento acontecesse. Então, na teoria, o Gabigol está suspenso até abril do ano que vem. Só, Nicola, mas ele está jogando. É porque ele entrou com um pedido de efeito suspensivo e esse pedido de efeito concedeu ao Gabigol o direito de jogar até que exista o julgamento definitivo na Corte Arbitral do Esporte, o CAS.
e o julgamento está marcado para 7 de junho, que é quando a gente vai conhecer se o Gabigol será liberado para voltar a jogar ou se ele vai ter de cumprir essa suspensão até abril do ano que vem. Momento super importante até para definir o futuro do Gabigol, que a gente sabe não terá seu contrato renovado no Flamengo, mas é alvo de vários clubes brasileiros, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio são os principais interessados, são 6 times que monitoram a situação do jogador. O Al Hilal havia feito proposta em janeiro, não se descarte que faça uma nova proposta em julho, mas tudo condicionado a esse julgamento no dia 7 de junho. Só para completar, o Gabigol pretende permanecer no Flamengo até dezembro. Isso porque o Fla decidiu que topa negociá-lo na metade do ano, desde que receba uma compensação financeira. Não vai ser um caminhão de dinheiro, mas algo na casa de 5, 10 milhões de reais. Para o Gabigol talvez valha mais a pena esperar até dezembro, que é quando o seu contrato com o Flamengo se encerra. E aí, em vez de pagar ao Flamengo, o clube interessado vai ter de desembolsar uma boa grana pro Gabigol e pro seu representante. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Gabriel Jesus e a chance de o atacante render dinheiro ao Palmeiras. Algum tempo atrás, houve quem especulasse a chance de o Gabriel Jesus ser contratado pelo Palmeiras. Disse para vocês que a chance era nenhuma, salário astronômico no Arsenal. Ainda que a situação dele seja de sair do Arsenal, existem outros interessados no futebol europeu. E as especulações dessa sexta e sábado indicam que ele pode parar no PSG para substituir um Mbappé. Confesso que o torcedor do PSG, imagino, vai se decepcionar diante da diferença entre o antigo titular e o possível novo titular. Gabriel Jesus, 27 anos de idade, poderia se transferir por algo na casa dos 70 milhões de euros ou 390 milhões de reais. O Palmeiras tem 2% pelo mecanismo de solidariedade, que é aquele item criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Com 2% em cima de 390 milhões de reais, dá para dizer que o Palmeiras teria direito a 7 milhões e 800 mil reais. Não é um dinheiro que vai mudar o patamar financeiro do Palmeiras, mas ajuda, por exemplo, a pagar parte daquilo que deve ainda à Crefisa. A dívida do Palmeiras com a Crefisa gira na casa dos 17 milhões de reais. Só para completar números do Gabriel Jesus nessa temporada no Arsenal, 36 partidas, 8 gols e 8 assistências. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação super importante. Nessa semana, o presidente Augusto Melo deu uma entrevista a um podcast chamado Cross, em que ele afirma que o Corinthians perdeu um patrocínio importante por conta de toda a polêmica causada em relação à comissão do contrato de patrocínio com a VaideBet. O presidente não quis dar detalhes, nomes e nem o valor da perda desse patrocínio. Mas o Samir Carvalho, que é setorista do Corinthians e tem um canal aqui no YouTube chamado Café do Setorista, trouxe a informação de que a empresa que negociava com o Corinthians era a Mercado Livre, uma das principais no mercado do país de venda de produtos na internet. Mercado Livre, segundo o Samir, estava disposto a pagar 70 milhões de reais por ano. O Samir não soube precisar em qual propriedade desse patrocínio seria exposto, nem o tempo de contrato, mas ele trouxe o valor de 70 milhões de reais por ano. Confesso que achei um número absolutamente gigante, muito acima da realidade de mercado. Só para lembrar, o Mercado Livre está no Flamengo pagando 20 milhões de reais por ano pelo patrocínio nas costas. O mais natural é que o Corinthians conseguisse o espaço nas costas para o Mercado Livre. Está completamente descartado nesse momento a saída da VaideBet por parte do Corinthians no patrocínio Master, patrocínio de 10 milhões de reais por mês. Será que o Mercado Livre toparia bancar 70 milhões de reais para o Corinthians, tendo como parceiro o Flamengo, onde ele gasta 20? Isso certamente arranjaria um enorme problema para ele. Mas a informação está aí, o Samir trouxe a notícia. O Samir tem acertado bastante coisa a respeito do Timão. Recentemente foi o primeiro a falar sobre as negociações entre Corinthians e Emirates. Trouxe na semana passada a informação de que o presidente Augusto Melo vai viajar para o exterior para tratar, entre outras coisas, sobre a possibilidade da venda dos name rights do centro de treinamento do estádio com a Emirates. Só para completar sobre o Timão, o diretor jurídico do Corinthians pediu seu desligamento do cargo. Trata-se de Yoonki Lee. E esse era um cara importante dentro da estrutura do Corinthians. O pedido de saída dele torna ainda mais frágil o momento do presidente Augusto Melo. Só mais uma. 84 conselheiros assinaram um documento pedindo uma reunião em que o Augusto vai ter de explicar em detalhes todo esse acordo com a VaideBet, que inclui pagamento de comissões, porquê da escolha da empresa do Alex Cassundé para receber essa comissão, e o Augusto também vai ser perguntado sobre a presença de um laranja.
quem é a pessoa, ou por que foi escolhida uma pessoa que mora em Peruíbe e vive de auxílio de Bolsa Família, ganha R$ 720 por mês. Essa pessoa é sócia de uma empresa que teve recentemente um aporte de R$ 1 milhão a partir da grana que o Corinthians depositou na empresa do Alex Cassundé. Esse assunto ainda parece estar muito longe do fim. Prometo atualizar vocês, só queria pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e comentar sobre tudo o que quiserem, beleza? Abraço, tchau!